Para modelar o movimento circular, é importante definir ou convencionar um sentido para a rotação dos objetos. Utiliza-se com mais frequência o sentido anti-horário do movimento circular como uma orientação positiva, e convenciona-se o sentido horário como um sentido de orientação negativa. Vou mostrar para vocês aqui uma nova grandeza física que é a coordenada angular, que não é essencialmente a mesma coisa que o ângulo polar θ que nós acabamos de ver nos slides anteriores. Quero dizer com isso que, para especificar a direção, definimos a coordenada angular do disco. E a coordenada angular é representada por essa letra θ em itálico. Ocorre que essa coordenada angular do disco é um número sem unidade, que aumenta em 2π para cada círculo completado pelo disco giratório. Então, suponha que esse disco complete 360 graus, e quando eu falo 360 graus, estou me referindo ao ângulo polar, porque nós vimos na simulação anterior que o ângulo polar varia de 0 até 360 graus. Já a coordenada angular, ela é contabilizada por completar um ciclo a cada 2π. Aqui nesse desenho à esquerda temos o ângulo polar, que pode ser medido em grau, radiando ou revolução. A partícula ou disco nessa posição tem um ângulo polar, θ1 igual a 0 graus. Numa posição posterior, θ2 igual a 45 graus. E quando está alinhado ao eixo y, o ângulo polar θ2 vale 90 graus. A coordenada angular vai nos auxiliar a definir o sentido da rotação. Neste caso, tomando o sentido da rotação no sentido anti-horário, temos um eixo de rotação que aponta para cima, perpendicular ao plano do monitor que você está assistindo essa videoaula. Então, a coordenada angular ela vai definir justamente esse eixo de referência. A coordenada angular é uma coordenada sem dimensão. A coordenada angular para o ângulo polar θ1 0 graus vale 0. A coordenada angular para o ângulo polar 45 graus vale π sobre 4. E a coordenada angular para o ângulo polar 90 graus vale π sobre 2. Nessa situação de 90 graus, a coordenada angular refere-se à posição do disco a 1/4 da revolução, após iniciar a sua posição a partir da origem. A coordenada angular está relacionada ao ângulo polar θ. E nós vamos aprender qual é essa relação matemática entre o ângulo polar e a coordenada angular. Então, quero ressaltar que a coordenada angular vai definir um eixo de referência. Para medir a coordenada angular θ, precisamos escolher uma orientação do aumento desse ângulo em um zero, um valor de referência. Assim como precisamos especificar uma direção do aumento de x e uma origem para medir a posição ao longo de um eixo em um movimento de translação. Indicaremos a nossa escolha do sistema de coordenadas angulares, que geralmente será ditado pelo movimento em consideração, desenhando uma seta curva em torno do eixo de rotação. Vejamos aqui esse movimento circular que se dá no sentido anti-horário. Definimos aqui a posição inicial, S igual a 0, e a coordenada polar, θ igual a 0. A partir desse ponto, considerado como origem, podemos medir o arco de circunferência, que é definido pela grandeza S. Podemos medir o ângulo polar θ e podemos medir o raio. O eixo de rotação aqui é orientado para cima, de tal forma que o sentido anti-horário é positivo. E aqui está o que eu acabei de dizer. Indicaremos nossa escolha do sistema de coordenadas angulares, que geralmente será ditado pelo movimento em consideração, desenhando uma seta curva, que é esta seta vermelha, em torno do eixo de rotação, como mostrado nessa figura. Caso eu queira definir o sentido horário como negativo, basta desenhar essa seta curva apontando ou tendo a orientação
no sentido horário. Então, este sentido horário é negativo. Observe que tanto para a orientação positiva quanto para a orientação negativa, isto deve ser desenhado em torno do eixo de rotação. A coordenada angular especifica a localização de um objeto em um círculo. A coordenada angular convenciona uma orientação para a rotação, que será positiva ou será negativa. Nesse vídeo, vamos ver a relação entre o ângulo polar θ e a coordenada angular θ em itálico. A coordenada angular θ em itálico de um objeto que se move ao longo de um círculo de raio R é definida como o comprimento do arco sobre o qual o objeto se moveu, dividido pelo raio. Então, essa coordenada angular θ itálico é uma razão de duas grandezas. Uma grandeza com dimensão de metro, que é o arco de circunferência, dividido por outra grandeza também com unidade de metro, que é o raio. Ao dividir essas grandezas S e R, vê-se que a coordenada angular θ itálico é adimensional, isto é, não possui unidade. Como as medidas do ângulo polar são feitas em radianos, um radiano é igual a 57,3 graus, que é igual a 0,159 revoluções, e mesmo que radiano não seja uma unidade, a coordenada angular corresponde ao número de radianos no ângulo polar. Parece confuso, né? Mas aqui está uma relação simples. Para calcular a coordenada angular, basta utilizar o ângulo polar e dividir por um radiano. Esta é a correspondência entre essas duas grandezas. O sinal e a magnitude de S, do arco de circunferência, e, portanto, o sinal e a magnitude da coordenada angular, dependem de nossa escolha do sistema de coordenadas angulares. Com a escolha do sistema de coordenadas angulares mostrado na figura, S é medido ao longo da circunferência do círculo, começando no semi-eixo positivo e terminando na localização do objeto. E a orientação no sentido anti-horário é considerada positiva, como já acabamos de ver. Portanto, por essa relação entre a coordenada angular e o ângulo polar, vemos que elas estão diretamente relacionadas entre si. Em outras palavras, dado o ângulo polar da posição do objeto, nós podemos obter sua coordenada angular expressando o ângulo polar em radianos e dividindo por 1 radiano. Veja que essa coordenada angular define a posição do objeto ao longo de um arco de circunferência. A vantagem de se trabalhar com a coordenada angular é justamente por ser uma grandeza sem dimensão. E uma vez definida, podemos definir uma outra grandeza, que é o deslocamento angular, que consiste na variação da coordenada angular de um objeto e é igual à coordenada angular final do objeto menos a sua coordenada angular inicial. Vejamos aqui o desenho. Um objeto está se movendo ao longo do arco de uma circunferência, parte do eixo X até uma posição definida pelo arco de circunferência SI de inicial. E num tempo posterior T2, essa mesma partícula se encontra em uma posição definida pelo arco de circunferência SF, de posição final. Uma vez que a coordenada angular define a posição do objeto ao longo do arco de circunferência, podemos definir a grandeza variação da coordenada angular Δθ, que será equivalente à coordenada angular final menos a coordenada angular inicial. Como a coordenada angular é definida pela razão do arco de circunferência pelo raio da circunferência, podemos reescrever a variação da coordenada angular como sendo a razão entre a posição final sobre o raio menos a posição inicial sobre o raio. Como esse raio é constante, ele pode ser colocado em evidência. Assim, a variação na coordenada angular
é igual à razão entre a variação do comprimento do arco, que é ΔS, pelo raio de circunferência. Temos aqui o deslocamento angular de uma partícula ao se mover de uma posição inicial, θ1, para uma posição final, θf. Vamos ver isso numericamente. Suponha que o ângulo polar inicial seja π sobre 2 radianos. Pela nossa definição, o ângulo polar será π sobre 2 radianos dividido por 1 radiano. Será simplesmente igual a π sobre 2. E considere o ângulo polar final π sobre 6 radianos, de tal forma que a coordenada angular será π sobre 6 radianos dividido por 1 radiano, que é simplesmente igual a π sobre 6. Considerando um raio de 10 metros para a circunferência, ou a variação do comprimento do arco, ou deslocamento do arco, será igual ao produto do raio vezes a variação da coordenada angular. Neste caso, a variação do comprimento do arco, ΔS, que está representado na nossa figura, será igual a 5π dividido por 6 metros.